Olá, vamos começar então nosso debate, fazendo uma conversa hoje muito oportuna, interessante, do foco sociológico, sobre a, a nossa situação brasileira, a partir da obra do Gessé de Souza, o título da obra A Ralé Brasileira, tá, em conformação com as outras obras que eu me escrevendo, como a elite do atraso. E hoje nós queremos discutir não, expor o que ele tem escrito com muita propriedade sobre essa obra. Eu primeiro gostaria de colocar três pressupostos antes de entrar propriamente dito na obra, que na verdade foi uma resenha que eu tentei fazer para apresentar e depois nós abrir para o debate, né? E, na verdade, eu quase que antecipo aqui minhas conclusões, né? Então, o que a gente vai perceber na obra, o que está no subsolo dessa obra é o seguinte, que a ralé brasileira, na verdade, ele vai dizer, o que está por trás é que a classe média é que opera os golpes no Brasil. Né? Opera o golpe. Ela mesma que faz o trabalho sujo, vamos chamar assim, da classe do Brasil, ou seja, do capital brasileiro. A classe média, ela inicia o golpe por se sentir mal em dividir o mesmo espaço com a ralé. Fato é esse, né? E depois a própria ralé, né, se ajunta à cruel classe média, né? Aquela que se olha no espelho, né, que se olha no espelho e se vê a si própria e se vê maior do que realmente é, que é a tal da prepotência e da arrogância. E, bom, então, desvendando a própria invisibilidade da classe média e também o oportunismo dos endinheirados, falsamente que chamado de elite, para fazer da classe média o quê? Capataz dos endinheirados. A classe média tem que aceitar isso e mudar o comportamento em relação aos trabalhadores e pobres. E também miseráveis, evidentemente. Recentemente, eu li um artigo em que as construtoras portuguesas estão levando ou estão construindo imóveis e depois, e agora com quartos de empregadas para acomodar a necessidade brasileira. Quer dizer, eu vi pessoalmente uma classe média brasileira que mudou para os Estados Unidos, né, na época dos anos dourados, e manteve uma empregada em cativeiro na casa americana. Quer dizer, o que é isso? Um atraso. Por que insistir em ter, veja bem, por que insistir em ter pessoas da ralé e pobre fazendo trabalhos domésticos e, com certeza, mal paga, mal remunerada? Né? Porque essa é a característica do trabalho doméstico, que é, na verdade, criar o quê? Criar e manter pobreza, que tem os desenvolvimentos, né, sérios sociais. O Brasil está falido socialmente. E agora a classe média leva essa classe para Portugal, depois de tanto trabalho para acabar com isso. O papel da classe média é exigir um projeto nacional de políticas públicas, né, sociais, que tirem para valer as pessoas da ralé e a classe trabalhadora mal remunerada e coloquem mais pessoas na classe média e profissional liberal, que são intelectual e financeira, no ambiente rural e urbano. E também exigir o fortalecimento do sociocapitalismo no Brasil. Então, o ódio ao escravo foi transformado no ódio ao pobre, sobretudo ao negro e mestiço. Somos moldados por instituições
E o instituto da escravidão permanece vivo e cruel até hoje, até agora, né, na nossa sociedade. Com suas práticas, né, bem desenhadas, escravocráticas e bem arrumadas. Né? Já que nunca questionamos isso, nem na escola, nem na universidade, nem na, ou as cotas para os negros, foi um Deus nos acuda. A taxa de juros, tarifas bancárias e dívidas públicas são que a verdadeira corrupção do Brasil. Ponto final. Os políticos são o que? São os meros aviões, os aviãozinhos, como diz por aí, não é? Da real corrupção gigantesca do mercado financeiro. Os bancos, as empresas privadas se apoderam de patrimônios públicos, como água, luz, não é? Recursos hídricos e petróleos, etc. Não precisa ir longe, basta olhar aqui, anel e sei lá o quê, a nossa, enfim, o petróleo, como foi dito, a mineração, o transporte, não é? E ainda roubam mesmo, né? Fatias dramáticas e terríveis de quê? De riquezas próprias, né? Como ouro, diamante, como sempre foi assim. Né? Bom, e dessa maneira vai retirando nossas riquezas, nossas apropriações, né? Todos os dias, sem ninguém perceber. O fato é esse. E quem sabe disso, também ganha para ficar boca fechada, quieto, para não falar nada. E quem sabe disso são as mídias. Né? E ninguém considera isso corrupção. 400 deputados federais e senadores já foram comprados, né, para assinar qualquer papel higiênico sujo, né, pelo mercado, ou seja, é uma corrupção legalizada. Né? Ou seja, é uma corrupção legalizada. Isso para dizer que é esclarecedor. Né? Essa elite brasileira é mesmo, eu chamaria assim, do saqueadora e do atraso. Isso é algo que temos a obrigação de fazer com que todos saibam disso, sem sermos agredidos. Né? Então, o mote dessa questão toda, nessa primeira introdução, é dizer o seguinte, ó, um elemento central na construção da vida humana em sociedade é a referência que se constrói sobre a identidade e valores que diferencia um grupo de outros. Esse é um primeiro ponto sociológico básico que tem que ficar claro e esclarecido para todos nós. Né? Essa dimensão política, sociocultural, é encontrada tanto em pequenas comunidades locais, até alcançar o Estado-nação moderno. É assim que foi organizado o nosso mundo de 500 anos para cá. E é isso que hoje se tenta, a cada momento, agarfinhar e, em certo sentido, também estrangular. É o trabalho que vem sendo feito com muita operação maldosa e desgraçadamente. Então, eu paro por aqui para nós continuar o debate posteriormente. Muito obrigado.